a mulher que esteve no centro do maior pecado do rei mais emblemático de Israel. Essa foi Batseba, a esposa de Davi, que foi mãe do rei mais próspero da Bíblia, Salomão. Antes disso teve uma vida com outro homem, Urias. A história de Batseba se mistura à história da queda de um homem identificado na Bíblia como alguém que era segundo o coração de Deus. Sua história se mistura à história de um pecado que parecia que ficaria impune, um pecado que ficaria oculto, aos olhos dos homens, mas que não escapou dos olhos de Deus, e neste vídeo você vai saber o que realmente a Bíblia diz sobre quem foi Batseba e qual foi sua responsabilidade em tudo o que aconteceu. Terá sido ela uma vítima ou uma vilã nessa história? Assista este vídeo até o final e você vai entender. A Bíblia diz que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel ou de Lonita. O seu nome provavelmente significa filha de um juramento, ou sétima filha. Ela também é chamada no texto bíblico de Batistuar, que significa filha de abundância, antes de seu envolvimento com Davi. Batseba, a mulher de Urias, um soldado, heteu do exército de Israel. A Bíblia não traz qualquer informação ou detalhe da vida pessoal de Batseba e Urias, ou seja, não há nada disponível sobre como era o relacionamento entre eles. Tudo o que de fato se sabe é que num certo dia, Batseba foi vista por Davi enquanto se lavava num ritual de purificação. Aqueles eram dias de guerra para as forças israelitas. Urias, o marido de Batseba, estava no campo de batalha a serviço do exército de Israel. Por outro lado, Davi, apesar de também ter ficado conhecido na história por ser um rei guerreiro, não estava naquela batalha. Ao invés disso, ele estava confortavelmente em seu palácio e com o coração e a mente vazios para uma trama pecaminosa, e aqui chegamos à parte mais complicada e triste da história de Batseba. A Bíblia diz que do terraço do seu palácio Davi viu o Batsebas se lavando e a desejou. Ele procurou saber quem era aquela mulher, e mesmo depois de ter recebido a informação de que Batseba era filha de Eliã, um dos seus melhores guerreiros, neta de Itofel, um dos seus conselheiros mais próximos, e a esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais, Davi resolveu seguir em frente e ceder a seus desejos e ser dominado pelo pecado, impressionado com a beleza de Batseba. Davi ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Ali ele se deitou com ela e concretizou o seu pecado de adultério. Um tempo depois, o rei Davi descobriu que havia engravidado Batseba, então ele tentou a todo custo esconder o seu pecado. Primeiro, ele procurou fazer com que Euir pensasse que o filho era dele, e para tanto ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém. Na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba caso isso acontecesse, o soldado não suspeitaria da gravidez de sua mulher. Mas Urias não aceitou ir para casa e se deitar com sua esposa enquanto os seus companheiros estavam engajados numa guerra. Inclusive Davi chegou até a embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado, a ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha para ser morto, depois de ter passado o luto de Batseba pela morte de seu marido. Davi tomou como esposa, talvez em sua cabeça. Naquele momento ele pensava que tinha resolvido todos os seus problemas, e que sua reputação e a honra de Batseba estavam preservadas. Tudo parecia quieto e escondido. Mas Deus havia visto o que Davi fez, e definitivamente não havia se agradado. O Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua miséria primeiro. Natã contou a Davi um tipo de parábola que ilustrava o que havia acontecido entre Davi, Batseba e Urias, e essa parábola do profeta de Deus foi conduzida de tal forma que antes mesmo de cair em si e perceber que aquele relato era uma ilustração de sua própria miséria, Davi ficou revoltado com a situação descrita na parábola e declarou que era digno de morte o homem que tivesse cometido tal pecado. Então, quando soube que se tratava de seu próprio caso, o rei de Israel se lamentou profundamente diante desse relato bíblico. Frequentemente surge um questionamento a respeito da real participação, postura e culpa de Batseba nesse pecado. Afinal, Batseba foi uma vilã ou uma vítima nessa história toda? Ao longo dos séculos, os estudiosos têm discutido o que de fato aconteceu nesse episódio desastroso. No geral, todos concordam que o que aconteceu foi algo injustificável, um pecado realmente terrível, porém há diferentes interpretações sobre o papel de Batseba nisso tudo.
Por exemplo, alguns estudiosos sugerem que como Davi viu Batseba do terraço do seu palácio, de alguma maneira o lugar em que ela estava se banhando não era totalmente reservado e que ela pode ter sido um prudente nesse sentido, pois resolveu se lavar num lugar onde podia ser vista. No entanto, essa interpretação parece ser muito problemática, pois não há nada no texto bíblico que apoia esse tipo de conclusão. O fato de Davi ter conseguido ver Batseba se lavando não significa que ela foi imprudente. Aqui não podemos nos esquecer que Davi viu Batseba do terraço do seu palácio, e esta é uma informação importante no texto bíblico. E por quê? Porque do palácio Davi tinha uma visão privilegiada e estratégica da cidade, ou seja, ele conseguia ver coisas que as outras pessoas em suas casas não podiam ver. Além disso, o registro bíblico dessa história, no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, começa enfatizando logo no primeiro versículo que toda essa trama ocorreu no tempo em que os reis costumavam sair da guerra. O texto muito claramente coloca Davi como alguém que estava num lugar onde não deveria estar. Portanto, talvez Batseba nem mesmo soubesse que o rei estava no palácio, e ainda que soubesse, talvez ela não tivesse a percepção de que o terraço do palácio possibilitava a visão do lugar em que ela se purificava. Então dizer que Batseba teria sido imprudente nesse episódio não passa de uma especulação de um achismo e não um dado bíblico, e mesmo que Batseba tivesse sido imprudentes, escolhendo se lavar num lugar onde poderia ser vista pelo rei. Isso, em hipótese alguma, dava a Davi o direito de tomá-la por mulher. Todavia, outros comentaristas levam essa interpretação ainda mais além e argumentam que Batseba pode ter propositalmente seduzido o rei de Israel, escolhendo fazer a sua purificação num lugar ou numa ocasião em que pudesse ser insinuar para ele. Mas, novamente, esse tipo de posicionamento é mais uma especulação que não se sustenta a uma análise cuidadosa do texto bíblico, isso porque em nenhuma parte o escritor bíblico coloca Batseba como alguém que arquitetou e teve êxito num plano de sedução do rei de Israel, muito pelo contrário. Quando Deus levantou o profeta Natã para confrontar Davi, a mensagem dive colocou nitidamente Davi como responsável pelo que havia acontecido. Não há no texto bíblico nenhuma repreensão contra Batseba pela lei mosaica, um casal que praticava adultério consensual era punido com a morte, mas nenhuma punição é direcionada especificamente a Batseba, na verdade, na parábola de denúncia contra Davi. Batseba é retratada como uma ovelha inocente que havia sido tomada capturada ou tirada de forma arbitrária de seu dono por alguém mais poderoso. Além disso, na sequência da repreensão divina, repetida às vezes do texto bíblico, indica que Davi tomou ou se apoderou de uma mulher sobre a qual não tinha nenhum direito. Essa verdade bíblica também encontrou uma interpretação frequentemente lembrada por algumas pessoas na internet de que quando Davi tomou Batseba, supostamente ela possuía uma carta de divórcio de seu marido. Essas pessoas se apegam a antigas tradições judaicas que indicam que quando um homem sair à guerra, ele deixava uma carta de divórcio condicional para sua esposa, caso o pior lhe acontecesse no campo de batalha. De fato, há evidências de que na cultura judaica, um marido podia fazer de sua própria morte uma condição para a validação do divórcio. É provavelmente o seu principal objetivo. Com isso, era dar à sua esposa a chance de um casamento fora da lei do levirato, que era quando a viúva tinha de se casar com um dos cunhados. Então, de forma retroativa, a mulher não assumia o status de viúva na ocasião da morte do marido, mas o status de mulher divorciada. Porém, isso não muda em nada a situação de Davi em relação a Batseba. Mesmo que Batseba tivesse uma carta de divórcio com previsão de retroatividade dada por Urias antes de sair à guerra, algo que é impossível saber com certeza ainda assim, quando Davi tomou Urias estava vivo e era seu marido à época. E foi o próprio Davi que depois provocou a morte dele de qualquer forma, a repreensão de Deus contra Davi através do profeta. Natã não foi a repreensão contra alguém que se relacionou com uma mulher desimpedida, mas foi a repreensão contra alguém que roubou a mulher de um outro homem. Mais uma informação importante é que o texto bíblico também relata a lamentação de Batseba por seu marido morto. Então, biblicamente falando, não resta outra interpretação, a não ser a de que Batseba foi uma vítima nessa história. Supor que o que aconteceu foi algo que trouxe satisfação a Batseba, porque afinal ela se relacionou com o rei de Israel, e posteriormente se tornou sua esposa, é fazer uma inferência no texto bíblico
e julgar os pensamentos e o caráter de uma mulher sem nenhuma evidência ou base bíblica para isso. Portanto, uma leitura natural do texto bíblico indica que Davi usou de sua posição de poder, ele usou de sua realeza e de suas prerrogativas como líder da nação para querer se impor sobre o casamento de Batseba.